Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e você está no Drops, um vídeo sem edição onde eu comento alguma notícia teológica ou aqui faço algum comentário das minhas leituras. Bem, eu tive muitas pessoas, e quando eu digo muitas, eu acho que foi o livro mais pedido que eu já tive aqui no canal, para fazer resenha desse livro aqui, ó. Destinados a Reinar, do Joseph Prince. O segredo para o sucesso, a plenitude e a vida vitoriosa já preparados para você. Você sabe que eu já tenho um problema com essa história de livros que vão te contar um segredo. Mas tudo bem. Eu li muito Joseph Prince. Na época em que eu estava numa igreja neopentecostal, eu li muito Joseph Prince. Então eu li Destinados a Reinar, isso aqui está sendo uma releitura. Li também O Favor Imerecido, li A Revolução da Graça. Eu li todos esses livros aí, inclusive um 100 Dias de Favor Imerecido dele. Bem, o que eu vou fazer aqui com vocês é trazer uma impressão que eu tive a respeito do primeiro capítulo. Eu estou relendo esse livro, agora olhando e confirmando os textos e as afirmações que o Joseph Prince faz, e eu vou trazer então apenas uma impressão. Eu vou fazer uma resenha completa, obviamente, quando eu terminar todo o livro, mas hoje eu quero compartilhar com vocês apenas uma impressão. E qual foi a impressão que eu tive? E aqui eu estou me incluindo nessa impressão, lembre-se, eu li muito Joseph Prince. É que, para você acreditar naquilo que o Joseph Prince está dizendo nesse livro, não basta a questão teológica. Ou seja, não é só falta de estudar um pouco mais a fundo teologia. É falta de interpretação de texto. Simples, muito simples, na camada mais simples da interpretação de texto. Então, para você acreditar naquilo que o Joseph Prince está pregando aqui, você precisa ignorar todas as regras de interpretação de texto. Você não precisa só de ser ruim teologicamente. Você tem que ser ruim na interpretação de texto. Ou você tem que ser preguiçoso. Na minha época em que eu lia Joseph Prince, eu só era preguiçoso. Como assim preguiçoso? É que eu só lia o livro. Então eu pegava o livro, lia absolutamente o livro, não conferia os textos que o Joseph Prince cita aqui e ia acreditando no autor e ia passando. Em nenhum momento eu parava para ler os textos que o Joseph Prince cita dentro do seu contexto. Ou seja, sobre o que Paulo estava falando, sobre o que Pedro estava falando, o que os evangelhos estavam dizendo quando Joseph Prince cita um versículo totalmente fora do contexto. Uma das coisas que você vai perceber nesse livro aqui é justamente isso. E são versículos isolados que ele cita para embasar toda a sua teologia. Se é que eu posso chamar isso de teologia. Mas como eu disse, o problema não é só teológico. O problema teológico é absurdo. Quando você parte para a teologia, aí fica realmente assim, muito absurdo. Mas é uma questão de simples interpretação de texto. Se você pegar os textos aqui que o Joseph Prince cita nesse livro e ir para a escritura, você vai ver que não faz nenhum sentido em simples interpretação de texto. E é isso que eu vou demonstrar para vocês agora. Esse livro é muito perigoso, como eu disse, eu vou falar tudo a respeito dele na resenha completa que eu vou fazer. Mas vamos lá. Joseph Prince vai utilizar aqui no primeiro capítulo o texto de Romanos 5,17, inclusive para dar base ao seu título, Destinados a Reinar. Então, ele vai lá em Romanos 5,17 e fala, ó, tá vendo? Aqui em Romanos 5,17 está falando, você foi destinado a reinar em vida. E, obviamente, o que Joseph Prince encara como reinar em vida? Ele encara saúde, né? Você não vai ter doença, sucesso, dinheiro e boa vida familiar, casamentos, relacionamentos e tal. Isso é o que o Joseph Prince deixa muito claro que é reinar em vida. E aí, para ele embasar isso, ele vai utilizar Romanos 5,17, que diz o seguinte: se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Isso está lá em Romanos 5,17. Bem, será que Romanos 5,17, quando fala de reinar em vida, está falando de sucesso, dinheiro, vida financeira e saúde? Será que era isso que Paulo estava falando? Será que Paulo estava falando que reinar em vida era não ter problemas? Ou era ser vitorioso em todos esses problemas, no sentido de ser vitorioso o seguinte: olha, vai vir um problema, mas você vai ultrapassar ele, e depois desse problema você vai ter mais sucesso, você vai ter mais dinheiro, vai ser mais próspero, você vai ter uma vida financeira melhor, você vai ter uma vida no casamento muito melhor.
Será que é esse o contexto que Paulo está dizendo? E como eu disse, eu não vou partir para a teologia, eu vou fazer uma interpretação básica do texto. E aí, para fazer isso, nós vamos ler Romanos 5, ok? Ele citou o texto de Romanos 5,17 e nós vamos apenas ler Romanos 5. E vamos ver se Paulo estava falando a respeito desse reinar em vida que o Joseph Prince está pregando aqui, que inclusive utiliza para dar título ao seu livro. Vamos lá. Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele começa falando que nós somos justificados e a principal consequência disso é ter paz com Deus, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Falando de uma esperança. Olha o versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Então veja, ele começa o capítulo falando sobre tribulação, sobre a gloriosa promessa da tribulação, ok? Ela produz sucesso, ela produz dinheiro, ela produz vida próspera? Não, ele está falando que produz esperança. Mas vamos lá. Ele continua, ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus não nos é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda era fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Veja, nós estamos no versículo 8 e até agora Paulo não fala absolutamente nada sobre vida financeira, prosperidade, absolutamente nada. E ele continua. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Tá vendo? Olha, Paulo começa falando que a nossa justificação nos dá paz com Deus. Fala agora que nós fomos salvos da ira. Em nenhum momento Paulo está falando de vida próspera boa. Mas ele continua. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes da lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou, está falando de morte, de reconciliação com Deus, e ele continua. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito, ou seja, o presente gratuito, não é como a ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muito. O dom, o presente, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Você está vendo o contexto? O contexto não é de vida vitoriosa, o contexto não é de sucesso, o contexto não é de nada disso. Paulo está falando da nossa reconciliação com Deus, sobre reinar sobre o pecado. Agora você não está mais debaixo do pecado, veja, porque por causa de um, todos foram jogados dentro do espectro do pecado. Todos pecaram por causa de um que pecou. E agora veio por causa de um, muitos serão salvos. Paulo está falando a respeito disso. Paulo não está falando de vencer no sentido de ter vida próspera, financeira, boa. Nada disso. E agora vem o versículo 17. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Veja, Paulo teria que ser um bipolar para estar falando de justificação, para estar falando de reconciliação com Deus. Aí chega no versículo 17
Ele fala de vida próspera, vida boa. E outra, né? Paulo não reinaria em vida. Paulo não reinou em vida, não segundo as premissas de Joseph Prince. Segundo as premissas do próprio Joseph Prince, Paulo foi um fracassado. Paulo viveu a vida de maneira derrotada, porque Paulo só levou chicotada, só foi preso, só foi perseguido, não teve vida financeira boa, absolutamente nada. Então, sabe, é de uma desonestidade fora do comum pegar um texto desse, tirar do contexto e utilizar para falar para as pessoas, tá vendo? Prometeram para você que você ia reinar em vida. Deus prometeu que você ia ter vitória sobre todas as enfermidades, sobre todas as circunstâncias. Você teria vida financeira próspera, o seu casamento seria um céu na terra. Sabe, é de uma desonestidade de interpretação do texto. Nem Paulo, nem para quem Paulo estava escrevendo, reinou em vida, como Joseph Prince está falando. E ele continuou. Depois dele falar sobre esse versículo de reinar em vida, ele continua. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Vida em Deus. Não é vida vitoriosa. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Ok? Eu li até o versículo 19, mas já dá para entender em que contexto está aqui o versículo 17 do capítulo 5 de Romanos. Não faz nenhum sentido com aquilo que o Joseph Prince diz aqui. Se você pegar o versículo isolado, como o Joseph Prince fez, e não tratar o texto dentro do seu contexto, dá para você fazer o que você quiser. Dá para você falar exatamente o que o Joseph Prince fala. Você vai reinar em vida, e o reinar em vida é o quê? É você ser tratado como rei. É você ser um rei aqui na terra. Afinal, você é embaixador de Cristo. Ok? Então você tem que ter vida boa. A vida boa é uma promessa de Deus, segundo Joseph Prince, por esse versículo. Mas se você ler 2 versículos antes e 2 versículos depois, não faz sentido algum o que Joseph Prince fala aqui. Então, o que vai acontecer nesse livro, e acontece também no segundo capítulo, agora nessa minha releitura, é justamente isso. Joseph Prince vai pegar diversos textos fora do seu contexto, versículos isolados, para fazer com que ele fale aquilo que o versículo não está falando. É muito perigoso, porque se você ler o texto sem abrir a sua Bíblia, com certeza, ou seja, se você ler o livro aqui e ler somente os textos citados por Joseph Prince, sem abrir a sua Bíblia, você vai realmente achar que o que Joseph Prince escreve aqui é revelação e é verdade de Deus para você, ok? Foi isso que aconteceu comigo quando li Joseph Prince pela primeira vez. Não abri a minha Bíblia, não lia o texto dentro do seu contexto, e aí, obviamente, achava maravilhoso, uma revelação extraordinária o que Joseph Prince estava falando, quando na verdade Joseph Prince só está pegando um versículo e pervertendo ele para falar aquilo que o versículo não diz, ok? Muito bem, vai ter resenha completa, como eu disse, desse livro, mas é só para trazer um gostinho do quanto essa literatura é perigosa e prejudicial para você. Ela faz você crer numa Bíblia que não existe, ela faz você acreditar que Deus te prometeu coisas que Deus não te prometeu, e aí, obviamente, você vai se frustrar com Deus quando perceber que a sua vida não é nada parecido com aquilo que o Joseph Prince está dizendo aqui. Que a sua vida tem tribulações, e essas tribulações são da parte de Deus, inclusive, para produzir esperança em você, como o próprio capítulo 5 de Romanos nos revela. Tá bom? Muito bem, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí embaixo o seu like. Também deixa o seu comentário a respeito disso. Se você já leu Joseph Prince, se alguém já te indicou o livro do Joseph Prince. Se você já viu, né, no YouTube alguma pregação dele, que também é muito famosa. E fica aqui o meu alerta. Faça o seguinte, não acredita em mim não. Pega o livro do Joseph Prince, começa a ler, mas tenha a Bíblia na outra mão e vai lendo os textos dentro do seu contexto e verifica se aquilo que está escrito aqui faz algum sentido com aquilo que está no contexto das Escrituras. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.